caso algum arminiano tenha a coragem de aceitar esse desafio. Hariskai Irene Tukiriu e Jesus Cristo Adelfoimu. Um calvinista resolveu desafiar os arminianos. Ele apareceu no contexto da arena apologética desafiando qualquer tipo de arminiano. E ele se diz um bom defensor das doutrinas e desafia os grandes. Pois é, por muitas vezes gravei vídeo em busca de um calvinista para debater com arminiano, mas agora apareceu um calvinista querendo debater com arminiano, desafiando qualquer arminiano. Como minha avó dizia, um dia é da caça, o outro é do caçador. Então chegou um calvinista metendo bronca. Vejam o vídeo aí. Paz e graça a todos. Estou aqui para lançar um desafio para todos os teólogos arminianos desse país que quiserem aceitar o desafio para um debate comigo lá no canal Arena Apologética. Qualquer dia que quiser, eu estarei para debater, caso algum arminiano tenha a coragem de aceitar esse desafio. Eu quero demonstrar aqui alguns argumentos que colocam a teologia arminiana em xeque. Então, em primeiro lugar, Armínio, no volume 1 das obras de Armínio, página 258, Armínio diz o seguinte: esse tipo de predestinação, aqui se referindo à predestinação na teologia reformada, é mais admiravelmente adaptada e muito necessária para o estabelecimento da graça divina, mas ele a destrói de 3 maneiras. Então, Armínio irá argumentar que a predestinação reformada destrói a graça divina. Então aqui o primeiro argumento aqui que Armínio coloca é o seguinte, ainda na página 258, volume 1. A graça é branda e se mescla com a natureza do homem, para não destruir dentro dele a liberdade da sua vontade. Eu quero estabelecer algo aqui importante. Quem disse que a predestinação reformada destrói a liberdade humana? É incrível que os arminianos não conseguem entender, né? Jacó Armínio não entendeu e até hoje nenhum arminiano entende. A predestinação na teologia reformada não destrói a liberdade da vontade no ser humano. A predestinação, eu quero deixar claro aqui, a predestinação na teologia reformada, o decreto divino na teologia reformada estabelece que as coisas atuem de acordo com a sua natureza. Então, as coisas necessárias irão atuar de acordo com a sua natureza necessária. As coisas contingentes irão atuar de acordo com a sua natureza contingente. E as coisas livres irão atuar de acordo com a sua natureza livre. Então, a predestinação reformada não anula a liberdade, antes a estabelece. É pela predestinação que a liberdade das criaturas está estabelecida. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto aqui que eu quero destacar é que os teólogos arminianos podem não saber disso, mas a consequência lógica dos escritos de Jacó Armínio é aceitar a ciência média que foi postulada inicialmente pelo teólogo jesuíta Luís de Molina. Mas, antes de eu entrar no texto de Armínio, eu vou explicar o que é a ciência média. A ciência média, Deus é causa eficiente das coisas necessárias, porém das coisas livres, ele não é causa eficiente. Então, de que maneira Deus pode conhecer as coisas livres, já que ele não é a causa delas, né? Luís de Molina vai argumentar que
Deus conhece antecipadamente os futuros livres através da ciência média. E esse conhecimento, ele é obtido pela previsão do que as criaturas farão ou serem colocadas sob tais ou tais circunstâncias. Então, acontece mais ou menos assim. As criaturas livres atuam independente de Deus, não é? Do seu Criador, e ao atuarem, Deus então prevê, Deus vai olhar no corredor da história e vai olhar então através dessas pessoas e ver quais são pessoas boas, quais são pessoas ruins, quem tem fé, quem não tem fé. Então, Deus não estabelece eficientemente as ações das criaturas. Elas atuam livremente e pela previsão Deus pode conhecer os atos das criaturas. Agora, Armínio, no primeiro volume 1 das obras de Armínio, na página 324, artigo de número 4, uma frase bem simples de Armínio que já deixa tudo claro. Ele diz o seguinte: fé não é um efeito da eleição, mas um requisito previsto por Deus para a vida daqueles que são eleitos. Ainda aqui na página 327, Armínio diz o seguinte: o decreto da eleição, pelo qual Deus decide justificar e salvar esta ou aquela pessoa especial, é posterior ao decreto segundo o qual ele determina administrar os meios necessários e eficazes para a fé, isto é, o decreto sobre o dom da fé. Então, Armínio está claramente defendendo a ciência média, pelo qual Deus tem que prever no corredor da história, consultar, constatar, no corredor da história, aqueles que irão perseverar na fé, e esses que perseverarão na fé, Deus então, ele elege. Não sei se os arminianos compreendem as implicações lógicas da ciência média, mas eu desafio aqui aqueles arminianos que aceitarem este desafio para um debate. Eu irei dar um checkmate na teologia arminiana ao destruir a doutrina da ciência média. Então fica aqui o meu desafio e aguardo qualquer teólogo arminiano deste país. Até mais.